Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo sobre a introdução ao texto do hebraico bíblico. Vamos falar um pouquinho sobre a história do hebraico bíblico, né? Um breve histórico aí. Você sabia que a língua hebraica pertence a um grupo de línguas semíticas surgida no Oriente Médio, desde o segundo milênio antes da era cristã, e que se desenvolveram importante papel no desenvolvimento histórico e cultural das civilizações? Você sabia disso? E dessa região geográfica. Em termos geográficos, as línguas semíticas são encontradas ao longo da vasta região do Oriente Médio, se estendendo desde a Mesopotâmia, do lado nordeste, até a Arábia e a Etiópia, do lado sulista, incluindo a região sírio-palestina, do lado noroeste. A nominação línguas semíticas, que foi criada por Auguste Schorler, tem sido usada para designar as línguas surgidas da região do Oriente Médio durante o segundo milênio antes da era cristã. E esta designação é registrada no volume 8, né, editada por Johannes Eichelon, lá em Leipzig, na Alemanha, em 1781. Então, tal denominação possui relação com os personagens Sem, um dos filhos de Noé, e que teria sido ancestral dos povos de origem semita. Então, essa expressão língua semítica, ou língua semita, vem exatamente desse autor, e ele é formado em literatura antiga. Tá? E atualmente os estudiosos reconhecem como semíticas cerca de 70 línguas ou dialetos que possuem vários detalhes em comum entre si, como a morfologia, a fonologia, a sintaxe, o vocabulário, e desde muitos anos as línguas semíticas foram e continuam sendo objeto de estudo e debate entre os diversos linguistas, alguns dos quais as classificam nos grupos que são mostrados realmente dessa forma assim: o grupo Nordeste, o grupo Noroeste e o grupo Sudoeste. No grupo Nordeste ou Norte Oriental apareceu o Acádio, o Assírio e o Babilônio. No grupo Noroeste ou do Norte Ocidental apareceu o hebraico samaritano, o aramaico, o siríaco, o ugarítico, o fenício, o cananita, o moabita, o amonita, o edomita, o púnico e o nabateu. E do grupo sudoeste, o árabe, o etíope, o sabeu e o mineu. E essas características mais relevantes, que são comuns entre as línguas semíticas, são expostas exatamente desta forma. Todas as escritas são feitas da direita para a esquerda, exceto o acádio e o etíope, que são escritas da esquerda para a direita. Isso mesmo. O sistema alfabético empregados são consonantais e somente tardiamente surgiram os sinais para representar os fonemas vocálicos. Todas possuem preferência por raízes verbais triconsonantais, ou seja, 3 letras consoantes. E existem várias conjugações verbais, como o árabe, o acádio, o etíope, que possuem mais de 12 conjugações, enquanto que o hebraico e o aramaico possuem apenas 7. Algumas línguas semíticas desapareceram há muitos séculos, como o acádio, o garítico, o fenício, o moabita, o assírio e o babilônico, enquanto outras são faladas ainda por pequenas populações no Oriente Médio. O aramaico, por cerca de 400 mil pessoas, e o hebraico samaritano, por algumas centenas de 300 pessoas, mais ou menos. Outros idiomas semíticos se tornaram línguas litúrgicas, como o siríaco, o etíope, que são usadas por comunidades cristãs orientais. O siríaco pelos cristãos nestorianos e os jacobitas e etíopes pelos cristãos etíopes. E o hebraico samaritano, que é utilizado pelos samaritanos. O árabe é a língua semítica mais falada hoje em dia, por cerca de 280 milhões de falantes. O hebraico, depois de ressurgido desde o século XVI, como a língua falada desde o século XIX, atualmente é usada por cerca de 9 milhões de pessoas no moderno Estado de Israel, de acordo com o censo de 2029. Então isso aí é um breve histórico, então, sobre a língua hebraica, de como ela surgiu, quais partes do seu dialeto e como ela se desenvolveu através dos séculos. Bom, espero que você tenha gostado dessas informações e mais à frente, então, falaremos mais sobre o hebraico bíblico.